Minha mãe, a gente achou melhor você não ir no cruzeiro. Quando o Gustavo falou isso, eu tava com um bolo de fubá fumegando nas mãos. O cheiro de erva doce tomando a cozinha dele. E senti como se alguém tivesse me dado um empurrão pelas costas. Quase deixei a forma cair. 10 anos falando desse bendito cruzeiro pelo litoral do Brasil. Sair de Santos, passar em Búzios, Salvador, Recife, Maceió. O sonho que o Ricardo, meu marido, jurava que ia me levar quando se aposentasse. Ele partiu antes, e o Gustavo, meu único filho, prometeu no velório. Mãe, eu levo a senhora, nem que seja o último rolê da minha vida. Pois bem, o último rolê virou: melhor você não ir. Se esse começo te prendeu, deixa. Eu te pedir um favor rapidinho. Se inscreve no canal e diz aqui nos comentários de qual cidade você tá me ouvindo. Isso me dá força para continuar contando essas histórias e ajuda outras pessoas a não se sentirem sozinhas, tá? Eu respirei fundo, apoiei o bolo no balcão e tentei não tremer. Como assim, Gustavo? O cruzeiro é semana que vem. Já comprei mala, já separei as roupinhas de linho, já vi os passeios, meu filho. Ele não conseguia olhar na minha cara. Mexeu no cabelo, aquele tique dele desde criança. E falou baixo. A Patrícia acha que é a hora de a gente fortalecer a nossa família. Eu, ela, as crianças. Sem distração. Distração? Eu ri, sem graça. Eu virei o quê? Um anúncio do YouTube? Não fala assim, mãe. A senhora sabe como é. Às vezes a senhora vira o centro. A Luísa e o Pedro grudam. E a Patrícia acha que... Acha que eu roubo os holofotes? Eu ajudei porque eu já tinha ouvido esse sussurro por trás das portas. Eu sou mãe, Gustavo. Vó também. Isso não é holofote, é amor. Ele ficou branco. A gente pode ver outra data. Faço um cruzeiro só eu e a senhora, prometo. Promessas são um bicho danado, né? Eu disse quase sem voz. Ainda mais as que acontecem sempre no ano que vem. Saí da casa do meu filho meio no automático, abraçada na forma de bolo como quem abraça um travesseiro depois, de pesadelo. Tenho 62 anos, já enterrei pai, mãe e o amor da minha vida. Já aguentei fila de posto de saúde e madrugada vazia, olhando pro teto. Mas aquela facada doeu diferente, porque não era só o cruzeiro indo embora. Era a palavra quebrada. Era a escolha do conforto da esposa em cima do coração da mãe. Era entender que na nova arrumação da família, eu tinha virado peça sobressalente. Cheguei em casa, esquentei um cafezinho, deixei esfriar, nem senti o gosto. Aí o celular tocou. Número conhecido, mas que não ligava à noite. Camila, a ex do Gustavo, mãe dos meus netos. A gente nunca foi de brigar, sabe? Mesmo depois do divórcio, a Camila e eu sempre nos respeitamos. Dona Eliana, não tô incomodando? De jeito nenhum, minha filha. Aconteceu alguma coisa com as crianças? Tá tudo bem com eles. É sobre a senhora. A Luísa me contou do cruzeiro. A voz dela veio quente, indignada. Isso é absurdo. A senhora fala dessa viagem desde que o seu Ricardo se foi. E o Gustavo prometeu. Como é que a Patrícia veta a avó porque... sei lá. Tem medo de perder a atenção? Aquilo me deu um aperto no queixo, mas eu forcei serenidade. Camila, a família é complicada. Complicada nada. Isso é controle. Ela respirou, baixou o tom. Dona Eliana, eu tenho uma proposta, mas não dá para falar por telefone. A senhora pode almoçar comigo amanhã, 12h, lá no shopping, no restaurante italiano? Posso. Então, combinado. E não guarda as malas, não. Desliguei sem entender. Fiquei encarando a parede como quem olha um horizonte sem mar. Eu jamais imaginaria o que aquela mulher tinha aprontado para me devolver algo que era meu, por direito.
o tal do sonho. No dia seguinte, cheguei no restaurante. Camila já estava sentada, cabelo preso num rabo de cavalo, um monte de papel na mesa. Me abraçou, pediu um chá gelado para mim. A senhora ainda gosta, né? Ela, e respirou fundo. Antes da proposta, deixa eu te contar uma coisa. Semana passada, eu ganhei um prêmio de um edital de educação. 50 mil. É para ampliar o projeto de leitura lá da escola. Mas veio também um valor pessoal, uma espécie de reconhecimento. Ela riu sem graça. Dinheiro que eu posso usar como eu quiser. Coisa boa, minha filha. Você merece. Sempre foi criativa, mesmo com o colega torcendo o teu nariz. Ela abriu um folder brilhando. Empurrou, para mim. Na capa, um navio brancão cortando um mar azul, com um nome em letras enormes. Costa Atlântica Cruzeiros. Eu comprei uma suíte dessas aqui, a maior. A tal da Suíte Amazônia. Fiquei muda. Camila, Esse é o mesmo cruzeiro do Gustavo. Exatamente. Mesma data. Mesmo roteiro. Só que com outra companhia. Eu e a senhora. A senhora vai realizar esse sonho. E com mordomia, viu? Prioridade no embarque, restaurante exclusivo, passeio com guia melhor. A senhora vai pisar em Salvador, comer acarajé olhando no farol. E a Patrícia, se quiser, finge que não viu. Minha filha, isso vai dar um rebu. Dona Eliana, eu não tô propondo vingança. Tô propondo justiça. O Gustavo teve 10 anos para cumprir a palavra. Se ele não leva, eu levo. Ela me encarou com firmeza. E mais, a Luísa e o Pedro vão amar ver a senhora lá. Eles estão com medo de ficar presos 7 dias na agenda colorida da Patrícia. Eu segurava o folder e parecia que eu já ouvia a sanfona de um forró longe. Via o sol batendo no pelourinho. Engoli seco. E o Gustavo? Vai ter que aprender que família não é cercado. Ela assentiu. A gente vai com classe. Dona Eliana, sem barraco, sem cutucar. Se eles quiserem evitar a gente, que evitem. O navio é grande. Eu não posso aceitar um presente desses. Não é presente. É correção de rota. Ela sorriu. E um empurrãozinho para sua alegria voltar para o lugar certo. Eu vi o Ricardo no meu pensamento, magrinho no hospital, segurando minha mão. Promete que você vai ver o nascer do sol no mar, Lili? Promete. E era como se ele mesmo tivesse respondido por mim. Vai. Domingo chegou com um céu de brigadeiro. Parecia dia feito sob medida para recomeço. A Camila mandou mensagem. Carro às 10, ora. Partiu Santos? Às 10 em ponto, um carro preto parou na minha porta. Motorista de terno, etiqueta no painel. Elite Transporte. Dona Eliana? Sou o Marcos. Vamos pro porto. Eu fui olhando a cidade passar, o coração batendo no pescoço. Fazia uma semana que eu não respondia às ligações do Gustavo. Ele mandou 2 áudios cheios de rodeio, prometendo remendar com um passeio. Só nosso quando voltasse. Eu calei. Pela primeira vez na vida, eu escolhi ficar em silêncio. Escolhi o meu lado. Quando o navio apareceu, enorme feito prédio ambulante, o estômago virou. Era bonito demais. Gente com mala, criança rindo, casal tirando selfie. A Camila tava me esperando lá, elegante num conjunto branco, cabelo solto, sorrisão de quem sabe a travessura amorosa que fez. Do lado, uma moça com tablet. Bom dia, senhoras. Eu sou a Bianca, concierge das Suítes Amazônia. Sejam muito bem-vindas. O check-in de vocês é prioritário. A gente passou por uma sala separada, com poltrona macia e suco gelado. A suíte já tá pronta. Vocês terão mordomo dedicado, acesso ao restaurante do último deck,
Spa incluso. Eu fingia costume, mas por dentro eu tava igual criança no primeiro parque de diversão. Eu olhei, sem querer, pela janela de vidro da sala. Lá fora, naquela fila grande do embarque comum, eu vi o Gustavo chegando com a Patrícia e as crianças. A Luísa me viu primeiro. Sabe quando o olho da gente encontra um porto? Foi aquilo. A menina arregalou um sorriso. Cutucou o Pedro, que deu um pulo. A Patrícia ainda estava ajeitando uma bolsa com cara de cara fechada profissional, sem entender o que tinha acontecido. Vó! A Luísa falou sem som, só com a boca. Mas eu li. E aí eles vieram, ignorando qualquer placa de acesso restrito. A atendente tentou barrar, educada. A Bianca sorriu. São os netos da nossa hóspede. E soltaram. Aí foi abraço, beijo. Vó, você vai no navio? Mãe! A Camila também foi esmagada de carinho. E claro, o meu filho, com aquele olhar de quem tá juntando peça de quebra-cabeça, apareceu por trás. E, por fim, a Patrícia, com um sorriso engessado que não chegava no olho. Que coincidência surpreendente, ela disse, voz doce de propaganda de perfume. Vocês não falaram que iam nesse cruzeiro. Deve ter sido falha na minha memória, respondi mansa. A idade, né? O pessoal da suíte Amazônia vai embarcar agora. A Bianca avisou. O Pedro, no impulso, disse: Pai, elas vão na suíte mais top. A Patrícia piscou rápido, engolindo em seco. Que bacana. A gente tá numa cabine família com vista pro mar. Bianca nos conduziu por uma passarela separada. O vento do mar bateu no meu rosto como um batismo. Ali, com o coração disparado e a mão da Camila no meu braço, eu entendi. Eu tava subindo naquele navio, não para provocar ninguém, mas para me recolocar no meu lugar. O lugar de quem também merece alegria. A suíte Amazônia parecia apartamento de revista. Sala com janela, panorâmica, 2 quartos, banheiro de mármore, varanda que dava para ver a água riscando prata. Tinha flor fresca na mesa, uma garrafa de espumante no gelo e um bilhetinho. Sejam bem-vindas. Eu passei a mão na mesa, como quem confirma se o sonho é de verdade. Camila, é demais. É o certo, ela disse. A gente só tá devolvendo o eixo. O celular vibrou. Luísa. Vó, a gente já embarcou. Podemos ver seu quarto? Antes de eu responder, a campainha tocou. O mordomo, Antônio, elegante e discreto, abriu. Seu filho e a esposa gostariam de falar com as senhoras. Eu senti as pernas amolecerem. Deixa entrar. O Gustavo veio na frente com cara de quem não sabe onde põe a mão. A Patrícia, atrás, olhar de vidro. Eles deram 2 passos e travaram, olhando a sala, a varanda, as flores, a champanhe. A Camila ficou do meu lado, sem pose de guerra, só firme. O Antônio sorriu. Eu volto mais tarde para confirmar as reservas do restaurante. Fechou a porta e ficou aquele silêncio grosso no ar. Bom, isso foi inesperado. O Gustavo falou, apertando o nariz. Foi? A Camila respondeu tranquila. Eu achei inevitável. A mãe do Gustavo finalmente pisando no navio que ela espera há 10 anos. A Patrícia usou a voz de mediação. A gente tá preocupado com a confusão para as crianças. Era para ser uma viagem de fortalecimento do nosso núcleo. Fortalecimento que exclui a avó? Eu disse ainda mansa. Estranho. O Gustavo pigarreou. Mãe, eu expliquei. A gente planejou focar na família. E eu virei o quê, filho? Trânsito a ser desviado? Eu respirei fundo. Olha, nós temos nossa programação, nosso restaurante, nossos passeios. Ninguém aqui quer invadir o tempo de vocês. A Patrícia não aguentou.
O sorriso desmontou. Mas as crianças vão querer ficar aqui. Vai virar competição. Já tô vendo. Ah, a suíte delas é maior. O restaurante delas é melhor. Isso destrói qualquer tentativa de rotina. A Camila nem levantou a voz. Patrícia, a gente pode fazer diferente. Deixa a Luísa e o Pedro escolherem alguns momentos. São 14 e 12 anos, não são bebezinhos. Querem tirar foto no Pelourinho com a avó? Vai. Querem fazer o passeio de bike comigo? Vai. Depois almoçam com vocês. Uma vez com cada um. Não precisa de drama, só de respeito. O Gustavo passou a mão no cabelo, indeciso. Velha mania de querer agradar o lado que grita mais alto. Eu vi nos olhos dele o menino que escolhia a paz, mesmo que fosse injustiça. Foi quando bateram, na porta outra vez. Dona Eliana! O Antônio abriu para o Pedro e para a Luísa, que entraram como dois passarinhos, vivos, felizes. Vó, tem hidromassagem na varanda? A gente pode ficar aqui um pouquinho? A Patrícia deu um micropasso atrás, ferida no orgulho. O Gustavo fechou os olhos e suspirou. Olha, eu falei pousando a mão no ombro dele. Não precisa decidir nada agora. O navio é grande. Hoje vocês jantam do jeito de vocês. Amanhã a gente vê um café juntos, sem cronômetro, sem competição. Só família. A Camila completou. E se vocês toparem, a gente reservou um passeio em Salvador com guia. Bom pra caramba, que conta a história da cidade do jeito que a escola não conta. Se não toparem, beleza também. A Patrícia mordeu o lábio, seca. Nós já pagamos alguns passeios. Então ótimo, eu disse. O mar tem lugar. Pra todo mundo. Os meninos correram pra varanda. Eu vi o rosto da Luísa refletido no vidro. Radiante. Aquela luz ali valia mais que qualquer suíte. Era a certeza que eu não era distração. Eu era Porto. Quando eles saíram com promessas de depois a gente volta, vó. Eu e a Camila ficamos um tempo caladas, ouvindo o barulho do mar batendo no casco. Vai ser uma viagem longa, ela disse meio rindo. Vai, e eu vou vivê-la todinha. Respondi, sem pedir licença para existir. O navio apitou, grave, inaugurando a partida. Eu fui até a varanda, senti a brisa puxando os meus cabelos grisalhos. Olhei para o céu e falei baixinho pro Ricardo. Meu bem, eu embarquei. Do meu jeito. Cê viu? E foi assim que começou. Não com fogos, mas com um bolo de fubá e um não na cara. E mesmo assim, com o mar abrindo caminho. Porque tem hora que a gente para de ser figurante da própria vida e pega o microfone, nem que seja para falar baixo. Agora sou eu. A primeira noite no navio foi uma mistura de céu estrelado e coração acelerado. Eu e a Camila descemos pro restaurante exclusivo das suítes. Mesa posta com toalha branca, taça de cristal, piano tocando baixinho no canto. As novas aventuras, ela brindou. Eu levantei minha taça devagar. E aos sonhos que a gente mesma decide realizar. Brindamos. E por dentro eu ainda estava aprendendo a acreditar que aquilo era real. Entre um prato e outro, fomos conversando dos passeios. Quero te levar no mercado de Salvador, dona Eliana. Te ver escolhendo as rendas, sentindo aquele cheiro de acarajé. Quero ver seu sorriso, sabe? Eu sorri meio tímida porque já fazia anos que alguém falava do meu sorriso. Geralmente eu era só a sombra conveniente, a visita rápida de domingo. Quando terminamos de jantar, demos uma volta pelo deck. O mar vinha escuro, cortado de prata pelo reflexo da lua. Foi aí que ouvimos uma vozinha. Vó, mãe! Era o Pedro, correndo com um copinho de sorvete na mão. Atrás dele, a Luísa. E logo depois, o Gustavo, meio sem graça, tentando fingir normalidade. A Patrícia não estava.
Vem experimentar o gelato, vó. O de pistache é o melhor. O Gustavo deu aquele sorriso torto. Boa noite, mãe. Tá gostando? É lindo, meu filho. O navio é um mundo. Ele baixou os olhos como se o peso da promessa quebrada ainda estivesse martelando nele. A suíte de vocês! Os meninos não falam de outra coisa desde que viram. Pois é, eles estavam animados. Patrícia tá descansando. Ele disse rápido, como quem quer justificar a ausência. Mas o olhar dele entregava mais. Tensão. Eu tentei manter a leveza. Filho, olha, ninguém aqui tá querendo guerra. Eu só quero viver o que o Ricardo sonhou pra mim. Ele suspirou, mexendo no cabelo de novo. Eu sei, é que eu deixei a situação correr do jeito que a Patrícia queria. E agora não sei como equilibrar. A Camila entrou com calma. Gustavo, não é equilíbrio. É justiça. A sua mãe esperou 10 anos. Eu só tô garantindo que ela não espere mais. Naquela noite, depois que eles foram embora, eu fiquei na varanda olhando o mar. O vento me batia no rosto. E eu pensava, será que finalmente eu tô aprendendo a não pedir desculpa por existir? Pela primeira vez em muito tempo, me senti no centro da minha própria vida. Não como distração, mas como protagonista. No dia seguinte, o navio atracou em Salvador. O sol nascendo atrás do elevador Lacerda. O mar salpicado de barquinhos de pesca. Eu e a Camila descemos juntas. Os meninos logo se grudaram. Vó, vem com a gente no passeio de Pelourinho. A Luísa pediu, animada. O guia falava das igrejas, antigas, das pedras portuguesas. E eu só pensava em como o Ricardo ia amar ver aquilo comigo. No meio do passeio, o Gustavo apareceu, meio desconfortável. A Patrícia vinha atrás, óculos escuros, braço cruzado. Luísa, Pedro, volta pro grupo. Pai, deixa a gente ficar um pouco com a avó, por favor. Ela conta a história das casas coloridas melhor que o guia. O Pedro insistiu. A Patrícia endureceu o rosto. Isso aqui é nossa viagem de família. Eu respirei fundo. Patrícia, família não é menos família porque cabe mais gente. E os meninos não são soldados, são crianças. Deixa eles escolherem um tempinho. A Camila completou firme. Eles já passaram noites chorando de saudade por causa dessas barreiras invisíveis. Hoje não. O Gustavo olhou para os filhos, depois para mim, e parecia um menino perdido outra vez. Tá, meia hora, mas depois vocês voltam. E naquele instante, mesmo que fosse só meia hora, eu senti que uma parede tinha começado a rachar. À noite, o navio balançava leve, e eu e a Camila estávamos na suíte quando a campainha tocou. O mordomo abriu, e era o Gustavo sozinho, cara cansada, mão nos bolsos. Mãe, posso entrar? Claro, filho. Ele entrou, olhou em volta e coçou a nuca. É bonito mesmo. Vocês estão no luxo. Mas não é sobre luxo, Gustavo. É sobre promessa. Sobre eu não ser deixada de lado. Ele engoliu seco. Eu errei. Quis evitar briga em casa. E acabei magoando a senhora. Nunca pensei que a Camila ia... Nem eu interrompi. Mas às vezes a vida usa quem a gente menos espera para colocar a gente de volta no caminho. Ele se sentou na beira da poltrona, com o olhar perdido. Eu só queria paz, mãe. Desde que o pai morreu, eu tento segurar todo mundo. E parece que tô sempre falhando. Filho, paz que custa o coração da gente não é paz. É silêncio forçado. Ele ficou quieto, e naquele silêncio eu senti que talvez, pela primeira vez, ele estivesse ouvindo de verdade. A viagem seguia, mas dentro de mim algo já tinha mudado. Eu não era mais a mãe excluída. Eu era a mulher que tinha retomado o volante da própria vida.
Mesmo que o barco fosse enorme e seguisse rota marcada, eu tinha escolhido embarcar. E o mais bonito, eu não estava sozinha. O terceiro dia da viagem trouxe uma calmaria enganosa. O navio seguia em alto mar, cortando o azul profundo como se fosse dono do oceano. Mas dentro da minha cabeça, o mar estava revolto. Eu caminhava pelos corredores largos, ouvindo o burburinho de centenas de turistas animados, e pensava: será que o Gustavo finalmente entendeu? Ou será que quando voltarmos para a terra firme, tudo vai voltar a ser como antes? Eu, a mãe conveniente, a visita de fim de semana, sempre deixada em segundo. Plano? Naquela manhã, eu combinei com a Camila de levar as crianças no café da manhã da suíte. Pão de queijo quentinho, frutas frescas, o cheiro de café passado na hora. Quando o Pedro entrou, correu até a varanda e gritou: "Vó, dá pra ver golfinho?" Corri pra ver, e lá estavam eles pulando perto do casco, como se fizessem parte do espetáculo só pra nos alegrar. A Luísa me abraçou por trás, apertada. Eu sabia que a senhora ia vir. Eu pedi tanto a Deus. Meu coração se apertou. Quantas vezes será que ela rezou em silêncio, com medo de que a mãe dela ouvisse? Naquele momento, eu percebi. Não era só sobre mim. Era sobre eles também. Era sobre não deixar que o amor da avó fosse tratado como ameaça. À tarde tivemos o passeio em Recife. O calor grudava na pele, o frevo ecoava pelas ruas. E eu me lembrei do Ricardo, que sempre dizia que queria ver um carnaval fora de época ali. Os meninos dançaram, riram, tiraram foto comigo e com a Camila. Mas claro, a sombra da Patrícia sempre rondava. Em certo momento, ela chegou perto de mim, os olhos escondidos atrás de óculos escuros. "Olha, Eliana, não vamos fingir. Eu não gosto da senhora se metendo." Respirei fundo. Tentei manter a voz calma. "Eu não tô me metendo, Patrícia. Eu tô existindo. E existo como vó, como mãe, como mulher. Não sou sombra." Ela arqueou a sobrancelha. "O Gustavo precisa de paz, não de drama. Então para de travar a vida dele com medo de perder palco. O Gustavo não precisa de paz fabricada. Ele precisa de verdade. E a verdade é que os filhos dele me amam. E eu também." Ela ficou sem resposta. E pela primeira vez, eu vi insegurança real por trás da pose. Não era sobre mim. Era sobre o medo dela de não ser suficiente. No navio à noite, aconteceu o inevitável. Um jantar em família. O Gustavo insistiu. "Vamos tentar pelo menos uma vez comer todos juntos." Eu fui com calma, Camila ao meu lado. A mesa estava grande, as crianças riam, mas a tensão dava para cortar com faca. No meio da refeição, a Luísa soltou: "Pai, sabe o que a avó contou hoje? Que o vô prometeu mostrar o mar da Grécia para ela. Eu acho que agora ele deve estar sorrindo lá de cima." O silêncio caiu pesado. O Gustavo largou o garfo, engoliu seco. A Patrícia apertou os lábios. Eu respirei fundo. "Filha, é verdade. O vô me pediu isso antes de partir. E eu tô aqui hoje cumprindo. Porque promessa, mesmo que doa, não pode ser jogada fora." O Gustavo olhou para mim, olhos marejados. "Mãe, eu falhei. Eu devia ter trazido a senhora como prometi." "Você ainda pode, Gustavo. Não com viagem, mas com presença. Com amor. Eu não quero luxo. Eu quero lugar na sua vida. Só isso." As crianças seguraram minhas mãos de cada lado. E pela primeira vez, o Gustavo não desviou. Ele encarou a verdade. No penúltimo dia, estávamos em Santorini. As casinhas brancas, os telhados azuis, o sol refletindo no mar. A cena que o Ricardo sempre descrevia. Eu fiquei parada, lágrimas escorrendo sem vergonha. A Camila colocou a mão no meu ombro.
Tá cumprido, Eliana. Você trouxe ele junto. Naquele instante, senti o vento bater no meu rosto como abraço. Eu fechei os olhos e falei baixinho. Cumpri, meu amor. Tô aqui. Na última noite, antes de desembarcar, fiquei sozinha na varanda da suíte. O mar estava calmo, refletindo estrelas. Pensei em tudo. Nas brigas, nos silêncios, nas lágrimas, mas também nos risos dos netos, na coragem da Camila, no olhar do Gustavo finalmente quebrando o escudo. Eu não sabia se as coisas iam mudar de vez quando voltássemos. Talvez a Patrícia continuasse tentando me apagar. Mas algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Eu não era mais a mulher que aceitava o banco de trás. Eu era a mulher que embarcou, que ergueu a cabeça, que decidiu não esperar mais para viver. No fundo, não era sobre roubar holofote. Era sobre acender minha própria luz. E naquela noite, olhando o horizonte iluminado, eu soube. O verdadeiro cruzeiro não foi o do navio, mas o que aconteceu dentro de mim.